Livro Ei Deus, autor Frank Foglio, narrado por Valquíria, em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 1. Batismo com o Espírito Santo. Mediante o poder de Jesus Cristo, podemos ser curados de muitas maneiras. Ele pode curar nosso corpo, nossa mente, nossas finanças, nosso casamento, nossas relações com os outros, nossos problemas no trabalho e muitos outros aborrecimentos que nos separam como indivíduos e famílias. Aprendi isso há muitos anos e desde então posso verdadeiramente dizer que nada me abala, nada me preocupa e nada me confunde, enquanto a sua unção estiver sobre mim. Lembro-me da última parte de Lucas 5,17. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E que maravilhosa afirmação em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. A cura e o fortalecimento mediante o poder de Cristo dá-nos poder que nunca sonhamos ser possível possuir. Estou certo disto. Tenho visto esse poder demonstrado na minha vida, primeiramente quando tinha 12 anos de idade. Nós morávamos a oeste das colinas da Pensilvânia, na comunidade razoavelmente grande de Burgeston, até a idade de 9 anos. Meus irmãos, José, Coche, Carmen, Jorge e Antônio e eu nascemos lá, assim como duas irmãs, Dolly e Jessie. Um dia, em 1925, papai voltou a casa, de onde trabalhava na ferrovia Pensilvânia, e contou à mamãe que íamos mudar. Mamãe começou a chorar e a fazer um estardalhaço, porque para ela, mudança significava deixar todos os seus vizinhos italianos, católicos romanos. Papai geralmente chamava por mama, salvo quando ele se tornava sério. Então ele a chamava de Angelina. Seu nome de solteira era Angelina Credo Dio. Credo Dio quer dizer creio em Deus. Mamãe acreditava em Deus de acordo com os ensinos católicos romanos. E ela não queria deixar uma vizinhança de italianos de crença semelhante. Ela usava este argumento para demonstrar a papai que desejava ficar em Burgeston. Mas James Foglio, chamado também Pequeno Jim, pelos companheiros de trabalho, tornou-se inflexível. Angelina, disse ele, por muitos meses alguma coisa está me dizendo que devo ir para o interior. Não entendo o que seja. O que sei é que temos de mudar. Arrendei uma chácara por $10 mensais e dista aqui 8 quilômetros. Fica no distrito de Racon School. Essa era uma conversa muito longa para o papai, que não sabia ler nem escrever. Mas ele podia fazer um bom negócio. Ele alugara uma chácara com uma casa bem grande, celeiros, uma área enorme carregada de frutos, grandes canteiros de moranguinhos, amora preta e framboesa. Ele havia persuadido a autoridade dirigente do distrito a arrendar-lhe a chácara pelo preço irrisório de uma promessa: conservar a chácara em perfeita forma e progresso. Apesar de todas as vantagens que papai enumerou, mamãe ainda se lamentava em deixar o lugar onde seus antepassados tinham vivido. Mas papai dizia: temos de mudar. E assim foi. Nós estávamos na chácara por algumas semanas somente, quando papai interrogou um preto que passava pelo caminho e convidou a jantar conosco. Ele aceitou e papai lhe fez uma proposta. Slim Hopper era o nome do convidado. Ele lavraria a terra por um pagamento mínimo em dinheiro, mas da produção da terra teria em abundância. Slim Hopper concordou e logo depois a sua esposa apareceu. Era uma mulher também de cor, alta, bonita e de voz agradável. Seu rosto irradiava uma expressão de paz que a tornava diferente de todas as pessoas
que eu já havia encontrado. Ela concordou em ajudar mamãe a cuidar das crianças e também na limpeza da casa e ainda cozinhar. Se papai lhe permitisse usar uma pequena área de terra, à sua escolha, a fim de fazer uma horta. Papai concordou e ela andou por quase toda a propriedade, parando de vez em quando para inclinar a cabeça e depois olhar para o céu. Ao voltar para a casa da chácara, parou num pequeno pedaço de terra, à beira de um riacho. Ficou com a cabeça inclinada por uns minutos, depois ergueu os olhos ao céu, disse alguma coisa e voltou para casa. Gostaria daquela pequena área à beira do riacho, disse ela. Você está doida, mulher? Aquela terra é péssima, não cresce nada, nem mato. Eu a quero mesmo assim, respondeu a mulher. Aquela área produziu mais do que qualquer outra da fazenda relativamente. Papai não podia entender. No ano seguinte, papai lhe disse que desejava aquela área por uma razão especial e que a mulher poderia escolher outra. A senhora Roper repetiu os mesmos passos da escolha anterior. A área que havia escolhido produziu mais que qualquer outra da chácara. Papai não podia entender. Nós também não entendíamos. Nossa família era de 12 pessoas no segundo ano da chácara. Meu irmão Fred e minha irmã Yolanda nasceram lá, completando assim 12 pessoas com mamãe e papai. Nós éramos uma família católica romana devota, exceto papai, que era agnóstico. Ele acreditava somente em si mesmo. Nós cumpríamos nossa religião com a mente, corpo e alma. Era tudo que conhecíamos e a conservávamos muito cara ao nosso coração. Respeitávamos os santos e guardávamos os dias consagrados a eles. Nós nos sentíamos absolutamente garantidos de que estávamos salvos. Não importava o que acontecesse, nós sabíamos que ganharíamos o céu por meio da nossa religião. Éramos sinceros naquilo que críamos, mas evidentemente isso não era suficiente para Deus. O plano de Deus para a nossa salvação era diferente daquele que vivíamos. Deus nos revelou seu plano em um domingo, de uma maneira poderosamente tocante. Estávamos em casa, esperando pelo espaguete que cozinhava para o almoço. Esta é uma hora sensacional na vida de um italiano. A panela no fogo, o espaguete fervendo e o molho ótimo. Depois não é possível adiar em servir a refeição pela qual a família esteve esperando a manhã toda, até o momento de servi-la. Mas os distúrbios estavam na ordem daquele dia. Tudo começou com uma batida à porta. Antes que alguém tivesse a oportunidade de ir atender, ela se abriu e 12 estranhos entraram. Cada um trazia consigo um livrinho preto. Nós não os conhecíamos, nem eles a nós, mas se apresentaram com rapidez. Eram os Montecalvo, outra família italiana como a nossa, a mãe, o pai e 10 filhos. Disseram que tinham sido batizados no Espírito Santo e que Deus os havia guiado para nos procurar. Embora não soubessem nossos nomes, haviam andado muitos quilômetros para nos ensinar, a família Foglio, a palavra de Deus. O livrinho que traziam consigo era um exemplar do Novo Testamento, o livro que nós, como católicos, éramos proibidos de ler. Nós éramos membros da igreja de Nossa Senhora de Lourdes, uma maravilhosa igreja católica romana. Mas o padre McCashin disse que não deveríamos ler aquele livrinho preto. Ele nos disse: se vocês quiserem saber qualquer coisa sobre ele, traga-no e eu lerei para vocês, interpretarei e guardá-lo-ei para vocês. Que deveríamos fazer? Aqui estávamos nós presos numa cilada por esta súbita invasão de nossa casa. Não havia escapatória. Os rapazes Montecalvo se agarraram a meus irmãos e a mim. As moças começaram a falar com minhas irmãs e a senhora Montecalvo com minha mãe. Ninguém se pôs em contato com o papai, que era de baixa estatura
e um dos homens mais mesquinhos e avarentos que já conheci. Ele não tinha medo de nada. Na realidade, medo era uma palavra que não existia no seu vocabulário. Amaldiçoava a Deus, aos anjos, aos santos, aos padres, pessoalmente ao Papa e ao diabo. Ele amaldiçoava a todos e a tudo. Quando não havia ninguém sobre quem lançar o seu veneno, ele o concentrava sobre a esposa e os filhos. Satanás não queria, acho eu, nem o Senhor também. Ele tinha sua própria religião, a qual era odiar tudo e todos. Quando aquelas pessoas entraram em nossa casa, a mente do papai teve um único pensamento. Eles estavam invadindo propriedade alheia. Isso lhe dava o direito de agarrar a espingarda de cano duplo e fazê-la funcionar. Ele encaminhou-se para o canto da sala onde ocultava suas armas. Chegou antes de mamãe, que compreendeu suas intenções e agarrou a espingarda. Minha mãe segurou assim que ele pegou a arma. Estes invasores, com a palavra de Deus, não tiveram medo de meu pai, de armas ou de outra coisa qualquer. Eles o ignoraram como a um cão desdenhado a latir. Papai os amaldiçoou. Ele disse coisas que um pecador jamais poderia pensar em dizer. Os Montecalvos simplesmente o ignoraram e continuaram contando-nos sobre Jesus e lendo nos seus livrinhos pretos. O Senhor precisa nascer de novo, eles disseram. O Senhor precisa receber o Espírito Santo e deve ser batizado por imersão. O Senhor recebeu somente uns chuviscos. Eles não usaram de meias medidas. Contaram-nos de Jesus, da crucificação e do Salvador ressuscitado. Disseram que Cristo hoje está vivo e que Maria é uma mulher maravilhosa. Mas não obscurece Jesus Cristo. Ela não é maior do que nosso Senhor e Salvador. Deus usou-a. A concepção santa e imaculada deu à luz Jesus, o Cristo. Eles queriam por toda a lei convencer-nos do que pregavam e eram talentosos e hábeis. Pela primeira vez na história da família Foglio, os filhos não tinham nada a dizer. Como poderia você replicar se não tivesse conhecimento do que a outra família está falando? Que é o Espírito Santo? Nós tínhamos ouvido falar de espíritos voando ao redor, envoltos em lençóis brancos. Que é falar em outras línguas? Nós falávamos o italiano e o inglês. Não haveria necessidade de aprender outra língua qualquer. Que é a certeza do céu e o caminho para ele? Nós tínhamos isso. Não importava o que fizéssemos, uma pequena penitência, estaríamos no caminho outra vez. Confessávamos, endireitávamos tudo e na semana seguinte éramos piores. Não queríamos nenhuma religião nova, não queríamos ouvir nada mais. Mas aquela família era tão bem versada na palavra e ungida com o poder do Espírito Santo de Deus, que nós tínhamos de ouvir. Havia algo a respeito deles e a maneira como explicavam a palavra que prendia nossa atenção, como um gigantesco torno que segura uma barra de aço. Não podíamos argumentar quando não tínhamos material com que refutar o que estava sendo dito. E assim, nós simplesmente sentados ali, estávamos como mudos. Podíamos ouvir, mas não podíamos refutar. À medida que eles explicavam o plano de salvação mediante o poder redentor de Jesus Cristo, eles estavam tão entusiasmados, tão cheios de fervor por Jesus, que não podíamos fazer nada, senão permanecer ansiosos por ouvir mais da palavra de Deus. Mamãe foi a primeira e única que conseguiu animar-se a falar, a defender as crenças religiosas da família. Com o rosário preso em suas mãos, ela disse: "Um minuto, por favor." Ela também era uma mulher pequena, baixinha. "Somente um minuto. Pare aí. Não tente derramar essa religião maluca pela nossa goela abaixo. Não me diga que a nossa religião não é o único caminho." "Não," eles disseram, "não é."
Bem, não me digam que estou errada. Sim, a senhora está errada. Minha mãe disse: não critique Maria, a mãe de Deus. Ela não é a mãe de Deus. Estas pessoas estavam empanturradas das coisas que acreditavam e não se desanimavam em discutir as crenças de um católico romano devoto. Mas minha mãe também não cedia. Não se esqueçam, disse ela, vocês falaram de São Pedro. Ele foi o nosso primeiro Papa. Não tenha a ousadia de mencionar o seu nome. Eu nunca vi mamãe furiosa em toda a minha vida. Ela era sempre mansa, temerosa, frágil. Papai batia-lhe uma vez por semana, só para mostrar que ele era o chefe que estava presente. Mas agora, repentinamente, ela estava defendendo sua família, defendendo aquilo em que acreditava. Isso é ótimo. Louvado seja Deus. Você e eu vamos ajustar as contas e é já. Aquilo que nós acreditávamos vai ser provado, ainda que dolorosamente provado. Não desanime. Não pense que você vai criar asas, fugir e perder tudo isso. Você vai ver o ponto mais importante e é o melhor que tenha a sua fé bastante forte para a prova. Minha mãe tinha uma fé invencível. À medida que a batalha com os Montecalvos fazia furor em nossa casa, ela os acusava de menosprezar os santos, os papas e as crenças da Igreja Católica. Os Montecalvos se mantinham firmes em suas crenças também, e eles diziam que tinham consigo o Espírito Santo com poder extra. Finalmente, a mãe dos Montecalvos pediu que todos ficassem em silêncio e então tomou a palavra. Agora todos vocês escutem, disse ela. Vou lhes contar exatamente as coisas de maneira como realmente são. Primeiro, o único caminho para Deus é por meio de Jesus, seu Filho. Segundo, a assim chamada Mãe de Deus, Maria. Vou contar-lhe alguma coisa sobre ela. Maria era uma mulher maravilhosa. Deus a usou para conceber Cristo pelo poder do Espírito Santo. Deixe-me agora ler no Novo Testamento o que aconteceu no dia de Pentecoste, no cenáculo. A senhora Montecalvo leu em Atos 2, 1:4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ela parou de ler e, antes que alguém tivesse oportunidade de dizer algo, explicou. Eles estavam no cenáculo quando isto aconteceu. Em Atos 1, 13 e 14 diz: quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres, estando entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Nós nunca tínhamos ouvido nada sobre o cenáculo, mas estávamos escutando boquiabertos, considerando cada palavra como se fosse uma joia brilhante que não queríamos que fugisse. Enquanto estávamos quietos, num silêncio espantoso, a senhora Montecalvo sorriu tão docemente para minha mãe e disse: estou contente que a senhora mencionou Pedro, seu primeiro Papa. Como vê, pela palavra de Deus, ele foi um dos primeiros pentecostais, um barulhento, como vocês nos chamam. Do mesmo modo, Maria, a mãe de Jesus. Enquanto sua mãe falava conosco, as crianças Montecalvo mostravam para as minhas irmãs, meus irmãos e eu, o que a sua mãe tinha lido naquele livrinho preto.
Não podíamos negá-lo. Estava exatamente ali, na palavra de Deus. Oh, pensei eu, Maria, a mãe de Deus, ela também recebeu o batismo no Espírito Santo. Ela, com certeza, regozijou-se delirantemente no cenáculo. Maria, Maria, a quem sempre víamos com o menino Jesus em seus braços. Minha mãe disse: Maria, ela também, como vocês. Que trágico. Pessoas totalmente estranhas tinham vindo à nossa casa, estabeleceram uma cabeça de ponte, começaram a dar pancadinha nos nossos castelos de areia. Com o amor de Deus e a unção divina nas suas vidas, eles nos desarmaram completamente. Não tínhamos defesa, não podíamos nos defender porque não sabíamos como. Não conhecíamos nada daquilo que nos falavam. Quando terminaram de contar-nos sobre Jesus Cristo e o plano da salvação mediante seu poder redentor, eles empregaram uma estratégia incomparável. Oremos, disseram eles. Oremos? Como é possível você esquivar-se? Não se pode dizer não à sugestão de orar se você é cristão. Eles se ajoelharam. Não havia nada que pudéssemos fazer senão ajoelhar também. Assim fizemos. Bem, você acha que fecharíamos os olhos para orar? Mas nós não fechamos. Queríamos ver o que eles fariam depois. Como iríamos saber se eles não sairiam a voar ao redor da sala? Enquanto oravam, eles faziam um barulho engraçado, baixinho, como se estivesse cochichando alguma língua mumbo-jumbo. Papai, furioso, andava de lá para cá, na sala, praguejando, xingando Deus e todos. E durante aquela prece, alguma coisa aconteceu que tocou meu coração. O velho Monte Calvo, que trouxe todo o bando para nossa casa, levantou os olhos aos céus, estendeu os braços e disse: Ó Deus, perdoa-lhe. Ó Senhor, abre suas mentes e seus corações, que o amor de Cristo os faça transbordar. Senhor Deus, que eles vejam a sua condição de pecadores e faça-os conhecer que estão alienados de Ti. Ó Senhor, nós os amamos, que eles possam entender, Senhor. Lágrimas lhe corriam pela face. Que compaixão, que amor, ele nem ao menos nos conhecia e ainda assim chorava por nós. Algo aconteceu em mim, como um menino de quase 12 anos. Senti alguma coisa mudando, o íntimo da minha vida. Algo havia me tocado e senti-me tão bem como se estivesse pulando um tanque d'água fresca um dia de verão. Senti-me limpo e totalmente refrescado. Os Montecalvos terminaram a oração com amém, alto, e foram embora, deixando conosco 12 dos seus livrinhos pretos. Mamãe pegou todos os que podia, girou pela sala e subiu correndo uma escada de 17 degraus e bateu a porta atrás dela. Podíamos ouvi-la no seu quarto. Estava furiosa com Deus. Não orou. Ela gritava: Ei, Deus, olhe, escute-me. O Senhor quer dizer que todos esses anos eu estive errada? Os fogos estavam em fila na sala, no começo da escada, e apesar de a porta que dava para a escada estar fechada, nós podíamos ouvir a sua comoção. Deus, o Senhor quer dizer que todos esses anos tenho conduzido minha família erradamente? Meu Deus! Ela batia no chão com seus punhos. Deus, é verdade o que eles disseram? Preciso nascer outra vez? Preciso ser batizada no Espírito Santo? E fazer todo aquele barulho estranho como aquelas pessoas fizeram quando estavam orando? Minha mãe estava certa. Eles realmente fizeram o barulho mais estranho quando oravam. Eles não falavam inglês, não falavam italiano, eles falavam em outra língua. Nós não entendíamos. Lá naquele quarto, mamãe ainda estava falando com Deus. Ó Deus,
Se eu devo receber o batismo no Espírito Santo, eu quero agora. Eu quero que tu, Deus, me conceda já, neste momento. Ela parou de falar e em seguida parecia haver 100 pessoas lá em cima. Minha mãe tinha tido o seu cenáculo. Não mais parecia que ela estava uma mulher pequena e só. Podíamos ouvi-la, fazendo aquele barulho estranho que continuava. Eu pensei, ó meu Deus, ela deve ter rasgado suas roupas e arrancado os cabelos até as raízes, é o que aconteceu. O barulho que ela estava fazendo, pisando e batendo no chão, eu estava certo de que podia ser ouvido pela casa toda. Não sei por que pensei em ser herói. Pensei que seria melhor subir e ver o que acontecia com a mamãe. Agarrei a maçaneta da porta que dava para a escada e puxei-a. Abri um pouquinho. Um forte vento subia a escada, entrava no quarto da mamãe e voltava para a escada novamente. Soprou forte depois, arrancando a porta da minha mão. Ela se fechou batendo. Não havia nenhuma brisa soprando em algum lugar, fora ou dentro, exceto naquela escada e no quarto da mamãe. Quando a porta se fechou batendo, as crianças Foglio ficaram brancas. Nós sabíamos que alguma coisa sobrenatural estava acontecendo e estávamos com medo. E como estávamos assustados. Esperamos. Logo ouvimos a mamãe descendo a escada. Paramos até de respirar. Que é que surgiria daquela porta? Finalmente ela se abriu e mamãe entrou na sala. Nós nunca tínhamos visto a mamãe parecer tão linda. Ao seu redor havia um brilho. Também nunca vi em toda a minha vida alguém parecer tão tolo. O seu sorriso chegava até as orelhas e balançava nos seus calcanhares. Ela se dirigiu ao papai e tentou falar-lhe, mas tudo que saía de sua boca era aquele estranho barulho. Papai disse: "Ah, ela está maluca. Está maluca. Perdemos a nossa mama. Ela está maluca." Ele voltou-lhe as costas. Mamãe continuou sorrindo e papai conservava-se distanciado. Ela não podia falar inglês ou italiano, somente a esquisita língua mumbo-jumbo dos Monte Calvo. Nós, crianças italianas, católicas, romanas, a observávamos, todos nós mortos de medo. Papai não tomava conhecimento dela e não estava com medo. Mamãe foi para a cozinha e olhou demoradamente para o velho fogão e a carvão. Os tempos estavam difíceis. Não podíamos comprar um fogão melhor. Éramos tão pobres que as pessoas pobres nos chamavam de pobres. O fogão estava quentíssimo. A cafeteira, o espaguete, o molho e a água deveriam estar mais do que fervidos, mas não estavam. Mamãe ficou a olhar para tudo, sorrindo e balançando-se nos calcanhares. Eu imagino que ela deveria ter visto um anjo mexendo o espaguete. Voltou à sala, sorriu para todos e subiu para o seu quarto novamente para outra sessão, provavelmente com centenas de anjos. Depois desceu. Desta vez nos pregou um sermão. "É isso aí, minha família", disse ela. "Isto é real. Isto é Deus. E agora vou contar a vocês a respeito de Jesus. Toda vez que ela se aproximava de nós, tínhamos de nos afastar. A maior covarde da família toda, repentinamente, havia se tornado em comandante-chefe. Podíamos sentir o poder que emanava dela, e a sua face mantinha ainda aquele radiante brilho. Aquelas pessoas estavam certas, disse ela. Deus falou comigo e disse-me isso. Todo o nosso modo de vida deve ser mudado. Eu lhes mostrarei, guiá-los-ei a Deus mediante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ela arrumou a mesa para o jantar. Tínhamos uma grande mesa, com capacidade para 18 pessoas. Papai a fez com 12 tábuas, uma mesa grande para uma família grande, e nossa porta estava sempre aberta para todos. Fosse católico ou protestante, branco ou preto, eram convidados a entrar e comer conosco.
Nós estávamos com muita fome quando mamãe trouxe a comida para a mesa. Era o cair da noite e tínhamos passado a maior parte da tarde escutando aquela família invasora e depois as sessões com a mamãe. Uma vez sentados à mesa, com a comida posta, todos se serviram de alguma coisa. Você não pode perder tempo com tanta criança, disputando por causa de alimento, juntamente com a mamãe e o papai. Mas nesta noite ninguém se serviu. Começamos a nos servir quando? Pare aí, mamãe ordenou. Um momento, ninguém toque em nada, vou orar. Durante meia hora ela orou por todos nós pecadores. Depois, quando terminou, ela ficou muito emocionada e começou com o Mumbo Jumbo, língua dos Monte Calvos, que durante uns 20 minutos, Chalmaqueia, Mumbacaio. Que é esse barulho todo, afinal de contas? Pensei intrigado. Papai tinha razão. Ela está maluca. Era uma pena, mas alguma coisa realmente aconteceu com ela no seu cenáculo. Aquela foi a refeição mais difícil que a família Foglio já comeu. Mal podíamos engolir a comida. Não sabíamos o que mamãe poderia fazer em seguida, e nós a observávamos em vez de comer. A hora de dormir naquela noite foi algo que jamais esquecerei. Meu irmão George e eu dormíamos num quarto, no segundo pavimento, com nossos irmãos e irmãs, em quartos que davam para um vestíbulo circular. Embaixo, mamãe andava sobre os nossos quartos enquanto rezava o rosário ou lia alto para nós o livro de orações. Nós íamos dormir com sua voz suave, cujo último som percebíamos todas as noites. Mas esta noite foi diferente. Mamãe tinha uma voz retumbante, fora do comum para uma mulher baixinha, eu achava. Mas a voz tinha uma ressonância agradável. Ela permaneceu embaixo do quarto onde Jorge e eu dormíamos. Ei Deus, disse ela, o Senhor está vendo Jorge, está vendo Frank, o Senhor está vendo todos lá em cima. Nós podíamos sentir o dedo de Deus juntamente no meio de nossas costas. Dá a eles o que recebi, Senhor, disse ela. Ela caminhava para cá e para lá, embaixo de cada quarto, pedindo a Deus que concedesse a cada um de seus filhos o que ela havia recebido. Finalmente chegou embaixo do quarto onde ela e papai dormiam. Não disse nada. Por quase 1 minuto houve completo silêncio. Depois tudo desabou lá em cima, naquele quarto sobre sua cabeça. Papai pegou o sapato e começou a batê-lo no chão. Ah, sua maluca, diga alguma coisa. Sei que você está aí embaixo. Diga alguma coisa. Maluca é o que você é. A curiosidade me venceu. Então desci a escada como se quisesse pegar um pouco de água. Quando mamãe ia me mandar voltar, alguém bateu a porta. Era a senhora Hopper, que desejava um pouco de leite. Mamãe ficou tão feliz pelo seu batismo no Espírito Santo que teria de contar à senhora Hopper a sua experiência. Louvado seja o Senhor! Eu sei tudo sobre ele, explicou ela. Não faço nada sem orar. Deus me guia até para escolher o pedaço de terra da minha horta. Oro sobre ele e então a colheita vem abundantemente. Por que você não me disse? Mamãe perguntou. Querida, você não aceitaria ou não entenderia. Eu tive que orar a Deus para que ele mandasse alguém lhe contar. E ele mandou os Monte Calvos, lá de Pensilvânia. Louvado seja o Senhor. Mamãe deu um pulo e atirou-se aos braços da senhora Hopper e se alegraram, dando glória a Deus com aleluias. Agora eu entendi por que as hortas da senhora Hopper produziam mais que as do papai. Mas haveria mais e mais surpresas nos dias e semanas seguintes.